Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Nesse espaço você pode enviar as suas dúvidas e questionamentos nas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e sucessões, direito tributário, direito previdenciário. E hoje nós vamos tratar do direito imobiliário, recebendo aqui o Dr. Daniel Scalona. Para você enviar a sua pergunta ou a sua dúvida, é muito fácil. Mande para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Daniel Scalona, aqui no Consumidor em Pauta. Muito obrigado, Gil. Um prazer imenso estar aqui mais uma vez nesta emissora dos gaúchos, a nossa querida TVE. Excelente. A primeira pergunta, Dr. Daniel, é do nosso telespectador Vladimir. Ele coloca o seguinte: tem um imóvel alugado em condomínio. A minha inquilina está há 5 meses sem pagar e me bloqueou. Gostaria de saber qual procedimento tomar para reaver o imóvel, já que o mesmo se encontra com os móveis dela. Não tem contrato registrado. Então, Vladimir, é possível sim promover a ação de despejo por falta de pagamento, tá? Mesmo não havendo o contrato de locação formal, né? A lei de locações ela permite a locação verbal. Torna-se um pouquinho mais difícil, Gil, para o Vladimir demonstrar para o juiz a relação, a vida entre ele e o inquilino, né? Mas muitas vezes, juntando os comprovantes de pagamentos anteriores, né? Demonstrando que a propriedade, a conta de luz, por exemplo, foi passada para o nome do inquilino, demonstrando que efetivamente aconteceu aquela alocação, é possível pedir o despejo do locatário por falta de pagamento, mesmo sem contrato de locação. Então, o Vladimir pode recorrer aí a um bom advogado na área do direito imobiliário, vai te orientar direitinho e certamente você poderá retomar o teu imóvel. Claro que os móveis que estão guarnecendo a residência terão de ser destinados, né, a algum local. E depósito público geralmente está lotado, então você terá de arrumar uma acomodação para esses bens. Mas isso ele vai depender, doutor Daniel, de uma decisão judiciária, não é simplesmente chega lá e vai desocupar, não. Não. Por isso a importância do contrato de locação, né? Se houvesse um contrato de locação, uma locação sem garantia, né? Sem fiador, sem nenhum seguro para garantir a locação, ele poderia sim retomar esse imóvel de forma mais rápida, né? Mediante uma caução, em 15 dias se promoveria o despejo. Mas não havendo o contrato de locação, ele terá de citar esse inquilino, localizar esse inquilino terá direito de responder, terá direito de purgar a mora, ou seja, pagar os aluguéis em atraso e até permanecer lá, né? Mas deverá sim ser precedido de uma autorização judicial para que ele possa ingressar no imóvel. Dentro da sua experiência, quanto tempo, em média, leva entre essa decisão, no caso do Vladimir, de entrar com a ação e ir lá na ponta final ao judiciário? Vai depender muito, Gil e nosso Vladimir, da localização dessa pessoa, né? Porque você terá de fazer a citação dessa pessoa para que ela responda a esta demanda. Então, a dificuldade muitas vezes demora no processo judicial é justamente em localizar a pessoa, né? A citação do réu é que é muitas vezes demorado. Então, assim, é imprevisível qual o tempo que ele pode levar. Nós temos experiências no escritório de ações que são resolvidas rapidamente, mas existem ações que se arrastam por anos, porque não se consegue localizar. Até você esgotar todos os meios de localização desse inquilino, né, e até vir o juiz determinar a citação dele por edital, isso pode demorar um bom tempo. Correto. A próxima pergunta foi enviada pela nossa telespectadora Eunice. E ela pergunta: que critérios são levados em consideração na hora de avaliar um imóvel para a venda?
Boa pergunta, né? A localização do imóvel é um dos critérios, né? A infraestrutura no entorno deste imóvel, né? Então, se ali próximo do imóvel tem escola, tem supermercado, farmácia, agências bancárias, enfim, se houver uma infraestrutura de comércio e de serviços nas proximidades, a tendência é que esse imóvel tenha uma valorização. Agora, vários são os fatores que se levam em consideração para se definir o preço de um imóvel, né? O estado de conservação, até mesmo, Gil, o valor do condomínio, né? Muitas vezes o imóvel é bom, mas o condomínio é muito alto, então a tendência é de as pessoas rejeitarem esse tipo de imóvel. A infraestrutura que o condomínio oferece, então tem lá um parque, tem um salão de festas, parquinho para as crianças, né? Um salão de festas, uma quadra poliesportiva, piscina, esse tipo de infraestrutura influencia diretamente na avaliação do imóvel, né? Então, são vários os critérios de avaliação, né? Dentre eles, esses que eu destaquei aqui. Correto. A próxima pergunta, a telespectador optou, doutor Daniel, por não se identificar. E ela traz aqui, antes de colocar a questão dela, o contexto da pergunta dela e obviamente, as suas dúvidas e questionamentos da nossa telespectadora, porque ela aborda um programa social do governo federal lançado há muito tempo que realmente beneficiou muitos cidadãos e cidadãs aqui no Brasil, que é o Minha Casa Minha Vida. E ela relata o seguinte: estou acessando um imóvel através do projeto Minha Casa Minha Vida. Esse projeto que entramos foi através de uma cooperativa, só que faz mais de 10 anos. Hoje moro na casa, mas ainda não foi assinado o contrato pela Caixa, mas pago tudo certinho. Posso deixar um familiar meu morando até ele conseguir sua própria moradia? Pergunta a nossa telespectadora. E ainda acrescenta: ainda tem um problema. A administração está ameaçando tirar a casa. Pode isso? São pessoas que lutaram por 10 anos para adquirir o bem. Doutor Daniel. Então, o programa Minha Casa Minha Vida é uma excelente forma de aquisição para a população de baixa renda, né? Foi um programa de grande sucesso e dentre uma das condições estabelecidas pelo programa é o cooperativismo, né? Facilitar o acesso à moradia através de cooperativas habitacionais. Como o próprio nome diz, a cooperativa nada mais é do que uma cooperação entre os associados, né? Então, o mutuário ali, ele se torna um associado de uma cooperativa habitacional que tem suas regras próprias, né? Dentre as regras dessas cooperativas, pode haver a proibição, Gil, de ceder este imóvel para terceiros, para evitar a especulação imobiliária dentro do programa, Claro. né? Então, pode sim haver a proibição de transferência da propriedade para terceiros, né? Agora, a lei, ela faculta o mutuário deixar morando no imóvel, sim, um familiar, é possível isso, desde que demonstrada a relação de proximidade, de familiaridade com essa pessoa. As regras, por isso a cooperativa está talvez ameaçando ela de perder o imóvel, elas estão previstas no estatuto da cooperativa. Então, quando a pessoa se associa a esse programa, ela deve ficar atenta às regras da cooperativa, até que esta cooperativa, então, transfira todos esses mutuários para a gestão da Caixa Econômica, né? Pelo programa Minha Casa Minha Vida. Aí, nessa hipótese, ela se torna proprietária plena do imóvel, não fica mais submetida às regras da cooperativa, mas até que isso aconteça, ela tem que observar as regras previstas no Estatuto da Cooperativa, que é uma associação, na verdade. Para entender, pelo que o senhor está contextualizando, né, em relação ao questionamento da nossa telespectadora, esse contrato foi feito da Caixa com a cooperativa e a cooperativa é que fez Muitas vezes a cooperativa ela adquire o terreno, né? Faz um loteamento, muitas vezes até irregular, né? E as pessoas então ali constroem as suas casas. Depois entra num processo de regularização, por isso muitas vezes demora todo esse tempo aí, né? Até regularizar, até o município reconhecer aquela
divisão da propriedade e aí a Caixa, então, poder fazer os contratos de financiamento, né? Então, essas cooperativas, elas têm as regras próprias e quem se associa e quem aceita esta condição deve observar as regras da cooperativa. Importante isso, tá? Até que ela assine com a Caixa, ela está, digamos assim, submissa às regras da cooperativa. Tá certo. Um ponto aqui importante aos nossos telespectadores e telespectadoras, que é lembrar que o programa de hoje e os programas anteriores do Consumidor em Pauta é muito fácil você assistir. É só ir no YouTube, no canal da TVE, e aí a pessoa assiste no momento adequado, no melhor momento, enfim, é muito fácil. Vamos para a próxima pergunta, doutor Daniel, da nossa telespectadora Clara, de Canoas. Ao lado da minha casa está sendo construído um prédio de apartamentos. Além da perturbação com o barulho da obra, agora a construtora quer entrar no meu pátio para rebocar as paredes da divisa. E ela pergunta, tenho que autorizar isso? Quem vai limpar a sujeira que eles vão fazer? Tenho grama no pátio, vão destruir tudo e deixar assim? Qual é o meu direito? Pergunta Clara. Então, o artigo 1313 do Código Civil, dona Clara, deixa bem nítido, bem esclarecido a possibilidade do vizinho adentrar no imóvel para a realização deste tipo de serviço, né? Então, vamos lá, uma construção na linha da divisa, precisa rebocar a parede cega, né? Natural que a construtora tenha de adentrar no imóvel lindeiro, né? Então, a lei faculta a construtora adentrar. Agora, esse ingresso não é feito assim de qualquer jeito, como a gente diz, né? Ó, vou entrar e entro, né? Não, deve ser precedido de uma comunicação prévia, né? Um aviso, olha, dia tal, tal hora, nós iniciaremos os trabalhos assim, 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 na sua propriedade e tal, e todo, importante deixar claro isso para a nossa telespectadora, todo e qualquer dano que este trabalho vier a causar no seu imóvel é de responsabilidade da construtora. Ah, rebocou, caiu argamassa na grama, queimou a grama, tem que trocar, tem que deixar a grama exatamente como estava. Ah, derrubou, quebrou uma telha na minha residência porque caiu um tijolo ou caiu um bloco de massa, enfim, tem que consertar, a responsabilidade é da construtora. Então, ela tem o direito de adentrar no imóvel, executar o serviço, isso a lei faculta, mas ela também tem a obrigação de reestabelecer as condições em que a senhora tinha o imóvel. Muitas vezes até as construtoras entregam até melhor, né? Mas é obrigado a deixar entrar sim. Correto. Estamos aqui tratando do direito imobiliário com o Dr. Daniel Scalona. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Nos aguarde. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Nesse espaço, dedicamos todo o tempo para que você envie suas dúvidas e questionamentos para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Quais as dúvidas e questionamentos? Nas seguintes áreas do direito: direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito comercial, direito de família e sucessões. No programa de hoje estamos recebendo o Dr. Daniel Scalona, que está tratando do direito imobiliário. A próxima pergunta é do nosso telespectador Estevam, e ele traz a seguinte pergunta: uma imobiliária pode vistoriar a casa comigo ainda locando apartamento? Então, a lei de locações faculta ao locador ou seu mandatário, portanto a imobiliária, vistoriar periodicamente as condições do imóvel, né? Por que o legislador estabeleceu isso na lei de locações? Porque o contrato, muitas vezes, o locatário muitas vezes permanece no imóvel por uma longa data, né? Um longo período.
E o imóvel, naturalmente, se não tiver a manutenção, ele vai se degradando. Muitas vezes até obrigações que são do próprio locador, como por exemplo telhado, né? Então o legislador estabeleceu essa possibilidade de o locador ou o seu mandatário, no caso a imobiliária, poder vistoriar o imóvel periodicamente, e aí é preciso entender aí periodicamente como um período de razoabilidade, né, Gil? Não é a cada mês, né? A cada 6 meses, a cada ano, enfim, né? O locador ou o seu mandatário, no caso a imobiliária, poder fazer essa vistoria. É permitido pela legislação e o locatário deve permitir o acesso do locador ou do seu mandatário. Próximo telespectador que enviou a sua pergunta, o senhor Kleber, ele traz um relato até, diria, inusitado, não é um relato comum aqui no Consumidor em Pauta. Ele coloca o seguinte, doutor Daniel: estou com problema no meu condomínio. Um João de Barro fez a casinha dele no parapeito da minha janela do banheiro. Na verdade, o João de Barro está fazendo a casinha nos apartamentos que ficam acima ou abaixo do meu. Agora não posso mais abrir a tal janela, porque o vizinho de térreo reclamou para o síndico e está caindo terra no apartamento dele. Até ameaçou processar todos os moradores que ficam naquela parte do prédio. E tem mais, diz o Kleber, o zelador foi até o meu imóvel e disse que eu não posso mais abrir a minha janela do banheiro. Um absurdo tal situação, diz o Kleber. E pergunta: o que posso fazer, doutor Daniel? Vamos fazer uma brincadeira com o Kleber aqui, com certeza. né? Isso é um programa... Kleber, vamos processar o João de Barro, né? Não, certo. brincadeiras à parte. Primeiro, proibição por parte do condomínio do uso e gozo da propriedade. Impossível. Então, nenhum síndico, nenhum zelador pode proibir o nosso amigo Kleber lá de abrir a janela, de usar e desfrutar do seu imóvel de acordo com o que está estabelecido. Enfim, então proibição não pode, né? Agora, o condomínio também, por sua vez, é responsável por zelar pelas condições das áreas comuns do condomínio, né? Então, esse tipo de situação, veja, o João de Barro é uma espécie protegida, né? Então, deve-se consultar lá a Secretaria do Meio Ambiente, enfim, né? Talvez contratar uma empresa especializada para fazer a remoção desse ninho, digamos assim, que o João de Barro está construindo. Isso tem acontecido com bastante frequência. Outro dia eu vinha na Nilo Peçanha ali, e no prédio do Shopping Iguatemi, o prédio comercial, Sim, as caturritas estão fazendo ninho em cima no local destinado para os ar-condicionados ali, né? Então, assim, é preciso a gente entender também. Elas já estavam ali quando foi construído o prédio. Nós é que invadimos o espaço do João de Barro, nós é que invadimos o espaço da caturrita, né? Então, mas, claro, existem condições de remoção disso. Muitas vezes se retira o ninho, leva-se para outro local próximo, eu não sei, né, aqui, mas os técnicos do meio ambiente vão orientar o síndico ou o zelador a como proceder nestes casos. Agora, proibir o morador de desfrutar, de usar, de abrir a sua janela, isso não é possível, tá? E ele cita aqui também uma ameaça, né, de um dos moradores, né, que diz que quer processar em função dessa situação. É possível isso? É difícil responsabilizar o morador imediatamente acima porque está caindo sujeira no seu pátio, né? Um dos ônus do morador do andar térreo é compreender essa situação, né, porque isso é perfeitamente possível. Ademais, também o proprietário não causou isso, né, foi um evento da natureza. Então, assim, não há como obter êxito numa ação desse tipo, né? Vou processar porque está caindo terra no meu terraço, oriundo de um ninho feito pelo... dificilmente vai ter sucesso numa ação desse tipo. Como eu digo, o direito de petição é assegurado a todo e qualquer cidadão no Brasil,
podendo ingressar, evidentemente, em juízo. O sucesso não é garantido, né? Então, dificilmente obterá êxito caso haja uma ação desse tipo. Não é recomendável. De novo, né, na linha de só propor para reflexão, o bom é o diálogo, né? Sempre. Conversa, tenta sensibilizar, mostrar que realmente, como o senhor colocou, não foi o João de Barro nem a Caturrita, né? Exato. Fomos nós que invadimos lá. E nós estamos falando em pleno século XXI, ainda, né, tem esse tipo de conflito. Então, primeiro, talvez, né, doutor, o bom e velho, quem sabe, né, já que estamos tratando do João de Barro, uma rodada com chimarrão, estamos no mês Farroupilha. Sentem-se lá no jardim do condomínio, olhem, contemplem o ninho, vejam o que é possível, talvez venha uma inspiração, né, de como lidar com essa situação, né? Mas realmente é um problema que tem acontecido com bastante frequência, dada a expansão imobiliária, né? A gente vai invadindo os espaços, as áreas verdes cada vez estão menores, né? E a natureza cobra, né? Então é natural esse tipo de coisa. O diálogo sempre é o melhor caminho. A próxima pergunta enviada pelo nosso telespectador Jerônimo também tem a ver com esse contexto de condomínio, tá? A minha bicicleta sumiu do bicicletário do meu edifício. O síndico diz que a responsabilidade não é do condomínio. Eu não concordo, pois o caso demonstra o pouco cuidado que existe com a segurança. No local onde fica o bicicletário não existe câmera. Então, essa é uma matéria já bastante discutida no Poder Judiciário e a jurisprudência é pacífica no sentido de que o condomínio não responde por esse tipo de furto, tá? Agora, salvo se a convenção prever a responsabilidade do condomínio nesta área, né? É dever, claro, do condomínio, artigo 1348 do Código Civil, manter a segurança, a salubridade, as condições de habitabilidade das áreas comuns do condomínio. Isso é dever do síndico e, por consequência, do condomínio, né? Agora, o furto, né, ele, assim como de veículo, ele não é responsabilidade do condomínio, salvo se houver comprovação de que houve uma negligência na segurança, né? Então, vamos lá, nós temos um bicicletário, tem lá várias bicicletas, algumas muitas vezes de valor alto, né? E nós temos um sistema de monitoramento em todo o condomínio, mas exatamente ali naquele ponto a administração negligenciou e não colocou uma câmera, né? Mas eu pergunto, ainda que tivesse uma câmera, identificado o furto, quem roubou, né? Que não foi nenhum, naturalmente, normalmente não vai ser nenhum condômino, né? Que providência, que responsabilidade teria o síndico sobre isso? Né? Nenhuma, né? Vai comunicar a autoridade policial, vai investigar, vai tentar identificar o meliante, enfim, mas não vai responder naturalmente pelo prejuízo, né? Ainda que tivesse câmeras, né? Então a jurisprudência ela é pacífica nesse sentido. O STJ inclusive já tem decisões uniformes nesse sentido, que o condomínio não responde, salvo se ficar comprovada a negligência, né, do porteiro, né? Então o porteiro abandonou o posto de trabalho e por conta disso aconteceu um furto. Nessas hipóteses há a possibilidade de responsabilização do condomínio, mas não havendo negligência, não há como exigir do condomínio ressarcimento. Próxima pergunta da nossa telespectadora Fernanda. Uma encomenda minha foi recebida na portaria, mas não chegou até as minhas mãos. Vou cobrar do síndico o meu prejuízo. Estou certa em fazer isso? Pergunta Fernanda. Mais ainda, o que devo cobrar? O incômodo ou o valor do produto que perdi? Em tese, nada, né? Em tese, nada, porque a entrega nada mais é do que uma prestação de serviço voluntária pelo porteiro ou pelo condomínio. O condomínio não tem obrigação de se responsabilizar pelo recebimento de mercadorias, de correspondências, etc., né? Por isso, quase todos os condomínios, ou na portaria, ou no próprio saguão do prédio, existe lá as correspondências, né? Onde o próprio correio
tem a autorização para entrar e individualizar lá as comunicações e as correspondências. Entrega de produtos não é responsabilidade do condomínio, nem do síndico, né? Existe só uma exceção de responsabilização do condomínio, é se houver previsão expressa na convenção. Se houver esta previsão expressa na convenção, aí sim, e ainda assim demonstrada a negligência, né, ou a falta de zelo, o porteiro entregou para a pessoa errada, aí sim, demonstrado isso, poderá ser o condomínio demandado judicialmente. Mas não é, via de regra, a responsabilidade do condomínio responder pelo recebimento e destinação de mercadorias na portaria. O Matias, nosso telespectador, pergunta: estou pensando em comprar meu primeiro imóvel através de uma cooperativa habitacional. Que cuidados devo ter para fechar o negócio? Então, tem a ver com a mesma pergunta quase do início do nosso programa, né, Gil? Primeiro, observar a regularidade da constituição desta cooperativa. Se ela está registrada, se ela tem CNPJ, se o objeto social dessa cooperativa é a produção e aquisição de imóveis, né? Esse tipo de cuidado é importante que você tenha. Outros cuidados são necessários. Recomenda-se a procurar um advogado para te orientar direitinho. Muito obrigado, doutor Daniel Scalona, pelos seus esclarecimentos. E a você, consumidor, até a próxima edição do Consumidor em Pauta. Aguardamos. Até lá!